Muitas vezes, o que às vezes parece um fim para a gente é apenas um recomeço para Deus. Eu vou pegar um exemplo, tá, de um evento da palavra, mas existem vários exemplos. O exemplo de José, né, quando ele foi feito escravo, né, vendido pelos seus irmãos. José poderia ter pensado ali no seu coração, no íntimo do seu coração, que era o fim da sua vida, né? De todas as esperanças que ele poderia ter. Só que ele não sabia que depois de alguns anos ele ia se tornar governador de toda uma nação, né? E que passar por aquele processo fazia parte para ele poder se tornar o governador dessa nação. Esse é um exemplo, né, do que aquilo que a gente acredita ser o fim pode ser só um recomeço, né, para Deus e para os céus. Outro evento, mas agora eu vou falar um pouco de mim em particular, foi quando eu passei por um sequestro relâmpago há alguns anos. Eu vi a violência bem diante de mim e eu acreditei, no fundo do meu coração, que ali podia ser meus últimos minutos, né? Então eu vivi um desespero muito grande que eu não consigo descrever em palavras, mas em algum momento eu decidi fechar meus olhos e colocar minha vida inteiramente nas mãos de Deus e que ali Ele decidisse o que fosse o melhor, que se o melhor fosse eu encerrar a minha vida ali, que eu pudesse descansar nele. E quando eu abri os olhos eu estava calmo, aquele desespero havia passado, e o sequestro seguiu de uma forma normal e aí eu consegui me libertar. Então aquilo que parecia o fim para mim, na realidade foi um recomeço, porque depois ali eu comecei a me preparar em termos de segurança, muito mais do que eu havia antes, que eu considerava segurança na minha vida, né? O nível de segurança que eu considerava, enfim. O que eu quero compartilhar aqui com vocês é que aquilo que muitas vezes parece um fim para a gente, para Deus é realmente só um recomeço. A gente precisa lembrar que Deus, Ele não está na eternidade, Ele pariu, Ele gerou a eternidade. Ele viaja na eternidade, Ele sabe o que vai acontecer com a gente lá na frente. A gente vive uma visão limitada, a gente vive aqui o agora, o que acontece com a gente aqui agora, então a gente não consegue enxergar um pouco lá na frente. Então quando a gente tem a perda de alguém, quando a gente tem a perda de um emprego, quando a gente tem mudanças que acontecem na nossa vida que a gente não quer aceitar, a gente precisa acreditar, a gente precisa manter o nosso coração alimentado de esperança, porque tudo o que acontece na nossa vida é Deus quem está no comando. E é Ele que está cuidando de nós. E Ele enxerga lá na frente. O que a gente precisa é colocar a nossa vida nas mãos dele e deixar que ele conduza a nossa vida, porque sempre vai ser Deus quem vai dar a última palavra em tudo aquilo que acontece com a gente.